eu acho que ele foi positivo, foi melhor do que o planejado, mas isso não exime o erro de planejamento que foi feito. Porque talvez se ele tivesse sido planejado para ser da forma que foi desde o começo, os resultados teriam sido melhores do que você trocar as rodas enquanto o carro estava andando. O planejamento do Cruzeiro para 2025, ele começa errado no final de 24, né, que tem que ser lembrado de que o Cruzeiro tinha a ideia de demitir o Fernando Diniz ao final da temporada, só que como é que foi a história? Isso foi vazado na imprensa e o Diniz, ele foi numa coletiva e saiu esbravejando, falando que ninguém do Cruzeiro tinha comunicado com ele, que ele não acreditava que isso ia acontecer e que ele acreditava que o trabalho dele ia seguir. E eu vou falar aqui, o Diniz treinando o Cruzeiro aí, CPF total. Ele talvez tenha me feito perder uns 20 anos da minha vida, sendo que ele me estressou. Mas, é, se o Cruzeiro não comunicou ele de que haveria um desligamento do trabalho e vazou na imprensa de que ele seria demitido, ele estava correto em fazer aquela reclamação na coletiva. Porque um clube não é profissional se ele faz isso com um comandado dele. Ele precisaria primeiro avisar e depois soltar na imprensa, tipo uma relação de respeito com o seu funcionário. O Diniz foi, ele trucou, o Cruzeiro recuou e ele foi mantido para a temporada de 2025. Para com 3 jogos ele ser mandado embora do Campeonato Mineiro. E ali o Cruzeiro ele deu uma largada no estadual, deixou um interino até fechar com o Leonardo Jardim, que só assume, se não me engano, na última rodada da fase de grupos do estadual. E acaba sendo eliminado na semi para o América, que eu nem coloco tanto ali na culpa do Leonardo Jardim, porque é um momento que ele estava conhecendo os jogadores ainda, mas concordo com o Bruno de que o Cruzeiro não pode ser eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, tendo em vista que Cruzeiro e Atlético são os principais times do estado, e a gente tem uma América ali que nesse momento está na segunda divisão, esse ano até lutou para não cair para a terceira. O Cruzeiro ele teria que ter feito a final contra o Atlético do Campeonato Estadual. A Sul-Americana eu não passo tanto pano assim, porque foi bem vergonhoso, tá? O Cruzeiro ele já deixou claro que ele ia abrir mão. Lógico, depois que você perde os 3 primeiros jogos, tem que ganhar todos para se classificar. Vamos ver o que dá. A gente coloca aí galera para rodar o elenco, vamos focar no Campeonato Brasileiro mesmo. E foi basicamente isso que o Cruzeiro fez. Ele perdeu o primeiro jogo para o União Santa Fé, ele perde o segundo para o Muxuca e Runa no Mineirão, que inclusive depois desse jogo tem até uma reunião dos jogadores com dirigentes do Cruzeiro, que ficou até vazou depois, que supostamente algum jogador, o Dudu teria pedido pro Pedrinho mandar o Leonardo Jardim embora, e vazou uma frase que ficou marcada de que ele, o dono do Cruzeiro, ter respondido: eu mando todos os jogadores embora, mas não mando técnico, não troco de técnico. E aí, pouco tempo depois, o Marlon sai, o Dudu também vai embora, o Marlon pro Grêmio, o Dudu pro Atlético. E o Jardine faz as mexidas que o Bruno destacou. Ele coloca o Christian, coloca o Wanderson, tira Dudu e Gabigol, cai o Jorge na frente. E o Cruzeiro passa a ser um time muito competitivo, um time que se entregava muito nos jogos, que tinha muita intensidade, principalmente no sem bola, mas com bola também. O Cruzeiro era um time muito agudo quando tinha a bola. E o Caio Jorge, talvez a principal característica dele era isso, dele atacar o espaço, dele ter velocidade para arrancar. Ele fez um campeonato brasileiro muito bom e principalmente depois dessas mudanças, ele e o Matheus Pereira foram muito potencializados com esse novo esquema do Leonardo Jardim. Mas, olhando agora num panorama geral, eu acho que a temporada do Cruzeiro pode ser considerada como positiva,